Antes de começar o vídeo, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para apoiar o trabalho. Espero que aproveite o vídeo, porque tá muito bom. Justo hoje esses frangos gigantes tinham que aparecer e causar confusão logo aqui. Essas galinhas doidas, conhecidas como Belts, são uns bichos brabos mesmo, mas toda a galera delas teve um fim tranquilo nas mãos do nosso cara. Os despertos, que deviam lidar com essas criaturas, tão pasmos, tentando entender o que foi que aconteceu com os bichos. Pelo que eles estão imaginando, deve ter sido algum outro desperto enviado às escondidas que resolveu o problema. Só que não faz sentido nenhum alguém acabar com uma horda inteira num piscar de olhos. Ninguém nesse país tem esse nível de poder para destruir um monte de monstro de uma vez só. Só que o que ninguém sabe é que esse alguém misterioso é ninguém menos que o próprio Kang Chao Ho, o dono de um restaurantezinho bem simples que, por acaso, estava bem na área atacada por essas aves doidas. Ele normalmente nem se mete com esse tipo de coisa, mas como carne de Belto é suculenta e faz uns bifes maravilhosos, ele não resistiu. Foi lá, matou os monstros e ainda separou um pedaço bonito de carne para levar para a cozinha. Enquanto ele se preparava para fazer um prato novo com a carne fresquinha, aparece alguém. Era um representante da Associação dos Despertos, que tinha vindo dar uma olhada no Kang, ver se ele estava bem depois do ataque. E olha, ele estava tranquilíssimo. Pra ser sincero, pra ele isso é só mais uma terça-feira comum. O representante ficou aliviado em saber que ninguém se feriu, ainda mais porque a maioria da galera já tinha evacuado. Quase nenhum dano, então foi tudo de boa. De repente, o nariz do cara começa a tremer com o cheiro maravilhoso que vem do restaurante do Kang. O aroma é tão bom que o representante não aguenta e já quer saber se o lugar tá aberto, porque ele tá morrendo de vontade de provar alguma coisa. E o Kang? Bom, ele não costuma dizer não para um cliente. Assim que o representante entra, já repara como o lugar é limpinho e bem arrumado, quase parece um cenário de filme de Hollywood. Ele se sente à vontade e pede o cardápio para fazer o pedido. Só que, para surpresa dele, o restaurante nem tem cardápio. O que tem para comer depende dos ingredientes que rolaram no dia. É tipo um prato do dia. E hoje, o prato é bife de Belto. Só de ouvir Belto, o cara já fica atento, afinal são os mesmos monstros que tinham atacado a área há pouco tempo. Toda a glória, claro, foi pro mestre Gam Sang-Woo, que teoricamente deu conta dos 10 monstros. Kang nem fala nada sobre o que ele fez, só dá uma acenada e agradece o guerreiro corajoso por ter resolvido a situação. Esses bichos eram assustadores, mas ficam absurdos de bons na grelha. Kang tá certo de que o cliente vai curtir o bife. Quando ouve a palavra bife, o representante dá até uma engasgada. Já pensa que vai ter que vender um rim, porque bife bom assim geralmente é caro demais. Enquanto isso, o Kang pega um cutelo e começa a cortar os pedaços de carne bem certinho. Ele tempera só com sal e pimenta, deixando o sabor da carne brilhar sozinho. Enquanto ele prepara essa delícia, vale voltar um pouco no tempo para contar quem é o Kang. Quase 30 anos atrás, ele acordou num mundo completamente diferente. Um lugar amaldiçoado, cheio de dragões furiosos e monstros canibais pelas ruas. No começo, só sobreviver já era um inferno, mas ele teve sorte, ganhou uma força absurda, do tipo que até dragão ficava com medo. Com o tempo, ele conseguiu derrotar até o Rei Demônio, e foi essa vitória que deu a ele o direito de voltar pra Terra. Só que quando voltou, o planeta já não era o mesmo, também estava cheio de monstros violentos. Mesmo assim, ele não deixou isso atrapalhar o sonho que tinha, finalmente viver uma vida tranquila. Depois de 30 anos seguidos enfrentando monstros e até Rei Demônio, ele só queria sossego, nada mais de batalhas, sangue ou correria. E ainda bem que, junto com os monstros, veio uma novidade. Pessoas comuns começaram a despertar poderes também. Isso virou a virada pro contra-ataque da humanidade. Com tanta gente poderosa por aí protegendo o mundo, o Kang finalmente pôde se aposentar de vez. Abriu um restaurante, virou chefe e decidiu que dali pra frente, tudo que ele queria era cozinhar uma comida da boa. E enquanto essa história toda rolava, o bife de Belto ficou pronto. O prato tá com uma cara incrível, e o representante ali tá quase babando só de olhar. Ele definitivamente não esperava viver esse momento hoje. Só de olhar pra comida, o cara já tá passando fome. Então ele manda a primeira garfada sem pensar 2 vezes, e os olhos dele se arregalam na hora que o sabor explode na boca. A carne tá no ponto perfeito, suculenta, com aquele equilíbrio maneiro entre o picante e o azedinho. Quem diria que os mesmos Beltos que fizeram ele correr o dia todo agora estão servindo para levantar o astral dele? Ele tenta se segurar, mas não consegue. Vai mandando pedaço atrás de pedaço, até que o prato tá completamente limpo. E agora que terminou de devorar a refeição deliciosa, chega a hora de pagar. Só que aí ele descobre que deu sorte. O restaurante do Kang não cobra nada de quem tá vindo pela primeira vez. O cara fica em choque.
comeu um prato nível 5 estrelas e não pagou nada. O cansaço desapareceu, ele tá novo em folha, como se tivesse zerado o dia. E depois de uma experiência tão boa, já começa a pensar nas próximas vezes que vai voltar nesse cantinho especial. Mesmo assim, ele insiste em pagar pela comida. Como o cara não larga o osso, Kang topa pegar 10 conto. O homem de terno paga feliz da vida. E antes de ir embora, manda um recado, pede pro Kang se cuidar. Os tempos tão difíceis para quem não é desperto, e ficar num lugar cheio de monstros pode ser perigoso. Por precaução, ele recomenda evacuar na hora se algo acontecer, e ainda entrega o cartão dele, caso precise de ajuda. Comparado com uns anos atrás, quando essa área era quase um deserto, agora é bom demais ver cafés, bares e mercadinhos bombando de novo. Ele lembra ao chefe dourado que é só ligar se precisar de qualquer coisa. Quando o cara vai embora, Kang fica ali pensando em como realmente tá tenso pra quem não tem poder. E por isso mesmo, ele tem um baita respeito por quem nem pensa 2 vezes antes de colocar a própria vida em risco, como o pessoal da associação. Aí ele dá uma mordida na própria comida e logo de cara, sente aquela satisfação gostosa com o sabor. A noite cai e o Kang já tá se preparando para encerrar mais um dia tranquilo. Mas antes de fechar tudo, decide fazer uns petiscos com os ovos de Belto que tinha trazido mais cedo. Tá ali pensando em como pode realçar o sabor de um dos ovos quando, do nada, a porta escancara. Um cara entra com tudo, sem nem tentar ser educado, já gritando com o Kang. Claro que ele não faz ideia do que tá acontecendo. Pelo jeito, o estranho tá lá pra pegar algo que, segundo ele, é dele por direito. Pra entender melhor essa treta, vamos voltar algumas horinhas. Lá no mercado tradicional de Seotamun, tá aquele agito, vários vendedores espalhados, tentando empurrar seus produtos. No meio da confusão, o Kang aparece andando pelas barracas, procurando ingredientes para reabastecer o estoque. Desde que os monstros apareceram, carne normal e verduras frescas viraram raridade. Então até o básico ficou difícil de encontrar. A humanidade teve que começar a procurar alternativas para matar a fome. Só que muita gente ainda tem um pé atrás com a ideia de comer carne de monstro. Aos poucos, no entanto, essa resistência foi diminuindo. Talvez porque essa carne de bicho é bem mais gostosa do que a galera imaginava. Ou talvez porque é super barata. De qualquer forma, quem ainda não topa comer monstro acaba dependendo de comida de laboratório ou vegetal artificial. Mas, sinceramente, nada se compara ao sabor dos ingredientes de monstro de verdade. Por isso, o mercado de monstros de Seotamun tá bombando. Lá tem de tudo, com uma variedade gigante de produtos derivados de monstros. Um dos vendedores estava oferecendo ovos frescos de Belto, mas nem ele tinha certeza absoluta se eram mesmo de Belto, porque os ovos de monstros diferentes são todos bem parecidos. Apesar disso, segundo a inspeção da Associação dos Despertos, aqueles foram classificados como ovos de Belto. Mesmo assim, Kang resolveu confirmar por conta própria. Usou uma das habilidades dele, chamada Olhos Detetores. É um poder que ele roubou de um dragão prateado chamado Canis, o chefão das montanhas do norte no outro mundo onde ele viveu. Com esse poder, ele consegue ver os dados e informações de qualquer coisa. Ele pegou essa habilidade na época em que derrotou o Rei Demônio, e até hoje é uma das ferramentas mais úteis que ele tem. Um monte de notificação aparece, mostrando que só um dos ovos era realmente de Belto, os outros eram de outros monstros completamente diferentes. Graças a isso, ele consegue evitar as ciladas dos vendedores picaretas que tentam empurrar produto vagabundo como se fosse top de linha. Quando tá terminando de comprar os ovos, um em especial chama a atenção dele. O artefato não mostra nada sobre ele, nenhuma informação. Por ser tão raro, Kang resolve levar esse também. De volta em casa, ele quebra um dos ovos de Belto e já começa a cozinhar na hora. Sai um mexidão de Belto que fica simplesmente delicioso. O cheiro e o sabor trazem de volta lembranças antigas. Aquelas raras ocasiões em que comer bem era um luxo, e o sentimento de união entre os companheiros de batalha. O sabor cremoso e salgado da mistura do ovo de Belto com o leite de Call explode suave na boca do Kang. Uma delícia de tão macio. De olhos fechados, ele saboreia cada mordida. E no meio disso tudo, bate uma saudade forte daqueles rostos que já se foram. Aí ele lembra do tal ovo misterioso, aquele que o artefato dele não conseguiu ler. Pelo que ele sabe desses artefatos de dragão, eles se formam naturalmente quando os dragões recebem seus poderes. E como dragões não conseguem afetar outros dragões com suas habilidades, faz todo sentido o Olhos Detetores ter falhado. Isso só pode significar uma coisa: aquele ovo é de dragão, logo ele ia topar com um ovo de dragão, que é raríssimo. Enquanto pensa em qual prato faria com ele, a porta do restaurante se escancara com tudo. Entra um cara ruivo, cheio de raiva, já gritando e exigindo o que, segundo ele, é dele por direito.
Na hora, Kang sente que tem algo estranho aí. Igual ao ovo, esse cara também não aparece nos dados do artefato. Ou seja, tá óbvio que esse maluco é um dragão. Quando Kang pergunta na calma se ele é mesmo um dragão, o cara perde a linha. As chamas já começam a pipocar em volta dele, e ele quer saber como o Kang descobriu isso. Kang só avisa pra maneirar, senão vai acabar botando fogo nos móveis. Mas o Ruivo quer respostas antes de se acalmar. Pra evitar uma treta que ia transformar o restaurante limpinho num caos, Kang revela que tem o Olhos Detetores, um artefato que mostra as informações de qualquer ser, menos de dragões. O Ruivo responde na hora, curioso pra saber como ele conseguiu um artefato tão raro. Kang até espera que esse dragão também conheça o Olhos Detetores, porque aí fica mais fácil explicar tudo. O problema é que o Ruivo tá achando muito estranho ver esse humano tão calmo e tranquilo mesmo na frente de um dragão poderoso. Foi então que ele reparou na faca que Kang estava usando, feita com escamas de dragão azul, e a tábua de cortar, feita de osso de dragão. Sendo um dragão, o Ruivo fica furioso. Usar partes da própria espécie como utensílio de cozinha é um insulto gigantesco. Ele solta um rugido, o fogo ao redor aumentando ainda mais, mas Kang só solta um suspiro de quem tá de saco cheio. Já viu que a noite vai ser longa. O dragão solta uma bola de fogo azul gigantesca, mas Kang só pega uma frigideira ali do lado e dá uma pancada no fogo como se estivesse jogando beisebol. Acerta em cheio. Em seguida, usando a velocidade insana que tem, ele parte pra cima do dragão e ainda dá um tapa na cara do cara com a frigideira. Na hora, algo desperta na memória do dragão. Uma voz conhecida ecoa no fundo da mente. Lá no outro mundo, Kang já tinha aparecido diante do Rei dos Dragões e exigido o artefato dele. Ele queria derrotar o Rei Demônio o quanto antes, então não tinha tempo para negociação. Naquela época, esse ruivinho era só uma criança, e quem tinha o artefato era o pai dele. Quando o pai se recusou a entregar, o filho já sabia o que ia acontecer. Afinal, o nome Mirolicos era temido no continente inteiro. De volta ao presente, Kang manda o dragãozinho limpar o chão direito antes que o bicho pegue. Meio a contragosto, o cara pega balde e esfregão e começa a limpar os rastros de fogo. Enquanto o filho de dragão esfrega tudo, Kang pergunta de onde ele veio, já que o bicho parece saber tanto sobre o Olhos Detetores. E como a gente viu no flashback, esse dragão nasceu lá no continente de Espan, aquele mesmo onde Kang enfrentou o Rei Demônio. Acontece que esse dragão caiu nesse mundo novo por uma fenda dimensional que se abriu. Quando ouve o nome Espan, bate até uma nostalgia no Kang, e ele saca na hora que os monstros que têm aparecido por aqui estão vindo de lá também. Aí ele se apresenta com o nome que usava naquele mundo antigo, Mirolicus. Mas nesse aqui, atende por Kang Chaolho. O dragão já tá praticamente certo que é o mesmo cara que deu fim no pai dele. Depois de terminar de limpar tudo sob o olhar atento do Kang, o dragão recebe autorização para levar o ovo de dragão embora. Mas antes de sair, ele pergunta uma coisa que tá entalada há tempos. Por que Kang nunca devolveu o artefato do pai dele depois de derrotar o Rei Demônio? Kang, curioso, pergunta quem era o pai dele. E o dragão solta o nome. Ekmond Rex. Aí o Kang lembra na hora. Como não lembrar do Rex? Agora tudo faz sentido. Por isso que esse moleque tinha uma aura tão familiar. Na época, ele era só um pirralho, filho daquele dragãozão poderoso. O moleque começa a tremer quando Kang manda ele chegar mais perto. Vendo que o cara tá morrendo de medo, Kang garante que não vai machucar ele. Já faz 30 anos que ele parou de bater em dragão, mas o outro não acredita nem um pouco nisso. E com razão, porque o Kang nem parece ter envelhecido 30 anos. Aí ele pergunta a idade do Ruivo, e o dragão responde na hora. Tem 50 e poucos anos. Kang manda na lata. Tem por volta de 60 anos, o que tecnicamente faz dele mais velho que o dragãozinho ruivo. Mas o bicho não engole essa. Na cabeça dele, só se o Kang fosse filho de elfo pra tá com essa cara jovem aí. Ele já viu o humano de 60 antes, e o matador de monstros ali definitivamente não se encaixa no perfil. Aí Kang resolve jogar um climão. Fala do quanto os dragões são arrogantes por natureza, e que, às vezes, a única correção possível vem na base da punição certa. O dragão obviamente não curte ser ameaçado. Diz que sim, os dragões têm medo da morte, e ele mesmo não tá afim de morrer não. Foi aí que Kang resolveu esclarecer umas paradas. A faca de escama e a tábua de osso de dragão que ele tem? Tudo presente. Ele não matou nenhum dragão pra conseguir aquilo. Embora admita que já meteu porrada em alguns, mas matar, nunca. E sobre o artefato do pai do Ruivo? Quebrou na porradaria contra o Rei Demônio. Mesmo que quisesse devolver, não dava mais. Então ele pede desculpa, de verdade. Foi mal mesmo, mas agora não tem mais o que fazer além de pedir perdão. Pra aliviar o clima, Kang convida o dragão pra tomar um gole. Mas pro Ruivinho, isso parece um baita desaforo. Beber com um humano?
Que tipo de ofensa é essa? Só que depois de uns goles, já era. O bicho fica trilouco de tanto álcool. Enquanto isso, Kang tá lá, firme e sóbrio, nem piscando. O dragão até se gaba, dizendo que Kang é o primeiro humano na história a beber com um dragão. Mas o Kang tá pouco se lixando. Já foi chamado de primeiro humano da história, tantas vezes que perdeu a graça. Aí ele pergunta, quem botou aquele ovo? Afinal, porque o Ruivo ainda é novinho demais pra isso. O dragão fica indignado com a ousadia da pergunta, lembrando que o irmão mais novo dele, um tempo atrás, uma fenda dimensional abriu lá no Covil dos Dragões, bem quando os pais dele estavam fora. Resultado, ele e o ovo vieram parar nesse mundo novo. Já faz uns 6 meses que estão presos aqui. Curioso, o dragão pergunta sobre o sumiço do Kang. Tinha boato lá em Espan de que ele tinha desaparecido depois de derrotar o Rei Demônio. Será que ele não veio direto pra Terra? Kang responde que tinha umas pendências pra resolver. Quando terminou, voltou pra cá. Simples assim. Mas o dragãozinho ainda não entende uma coisa. Com o poder absurdo que Kang tem, por que ele tá num restaurantezinho de esquina em vez de salvar o mundo? Ele podia dominar o planeta sem nem suar. É doido pensar que ele não fez nada contra os monstros soltos por aí. Mais doido ainda é que ele nem tentou tomar o controle de tudo. Afinal, humanos são tudo ganancioso, fominha por poder, vivem brigando por nada. Ele lembra que assim que o Rei Demônio caiu, os humanos não perderam tempo e já começaram a guerrear entre si ao invés de curtir a paz. Kang só dá razão. É isso aí mesmo. A humanidade é bem assim, mas ele tá de saco cheio. Depois de 30 anos enfrentando monstros, ele não quer mais saber de poder, ou essas paradas. Não tem mais tesão nisso. O dragão não acredita muito não, mas Kang só fala pra ele cuidar bem do único irmãozinho que tem. E dá pra ver que ele se importa mesmo. O jeito que segura o ovo no colo, com todo o carinho do mundo, mostra que o Ruivo ama demais aquela criaturinha. E não demora muito pro ovo rachar. O bichinho finalmente sai da casca apertada, estica as asinhas e começa a aprender a voar. Kang pergunta se o irmão teve tempo de pensar num nome pra pequena. E não, o Ruivo ainda não pensou nisso. Por enquanto, chama só de filhote. Aí Kang manda outra pergunta, sabe se é macho ou fêmea? O Ruivinho responde meio irritado que é fêmea. Nosso chefe já parece ter pegado afeição pela criaturinha. Ela lembra um pouco um milhete, mas com uns dentinhos minúsculos, o que leva o Kang a pensar que talvez dragões nasçam como onívoros. O Ruivo tá visivelmente feliz por ter uma irmãzinha tão fofa pra fazer companhia nesse mundo estranho e gelado. Aproveitando a conversa, Kang pergunta se eles têm algum lugar pra chamar de lar nesse mundo novo. O silêncio do dragão já entrega tudo, provavelmente estão vivendo na rua. E olha, com base em tudo que rolou até agora, é bem possível que nosso chefe vá oferecer abrigo pros dois no restaurante, caso eles realmente não tenham pra onde ir. Enquanto isso, do outro lado, lá no continente de Espan, uma tempestade monstruosa tinha abalado tudo, fazendo até os demônios migrarem com ela. No meio daquele vento pesado, o cheiro de guerra ainda pairava no ar, trazendo lembranças para uma certa figura de cabelos longos e brilhantes. Essa pessoa sorri, nostálgica, e sussurra o nome Mirolicos, lembrando do último brinde que compartilharam juntos. Voltando pro nosso querido restaurantezinho animado, Kang tá mandando ver de novo. Dessa vez ele preparou um hambúrguer steak lindão, daqueles de dar água na boca. Ele serve o prato pro dragão ruivo e a irmãzinha recém-nascida. E logo depois pergunta se eles vão seguir viagem agora. Como já é costume da casa, ele nem cobra pela refeição, mesmo que o prato normalmente custasse 10 conto. Ao ouvir isso, o dragão ruivo já se adianta, perguntando se o lugar também oferece hospedagem. A pergunta basicamente entrega o jogo. O cara tá sem teto. Pode ser um dragão poderoso, mas hoje em dia, a inflação te derruba antes de uma espada. Kang entende a situação. Deve ser difícil para um dragão orgulhoso cair num mundo estranho e ficar perdido se sentindo sozinho. Os dragões sempre se acham o máximo, né? Mas ver um bicho desses se sentindo vulnerável é uma cena que Kang acha que deixaria qualquer estudioso do outro mundo maluco. Aí o filho do Ekman Rex oferece uma pedra mágica de nível 4, que, pro padrão dos humanos, é algo super raro e valioso. Só que Kang não aguenta e começa a rir sem nem tentar esconder. O cara oferecendo uma joia dessas como pagamento de marmita é de chorar de rir mesmo. Enquanto isso, a dragãozinha parece que tem um buraco negro no estômago. Comeu o hambúrguer e ainda quer mais. Kang dá comida pra ela e pensa que cuidar de um bebê dragão nesse mundo é ainda mais problemático do que só tentar sobreviver aqui. Em alguns momentos, ele sente falta do outro mundo também. A lembrança da voz daquela pessoa com quem dividiu uns bons goles volta na cabeça. E com ela,
um arrependimento que aperta o peito. Ele sabe que nunca mais vai ver aquela garota. Mesmo dizendo que não oferece hospedagem, ele resolve abrir uma exceção e deixa os 2 dragões ficarem por uns dias sem pagar nada. Na real, é mais uma forma de lidar com a própria solidão. No fundo, Kang também se sente bem sozinho. Claro que o ruivo começa a ficar todo pressionado, já que tá ganhando favor atrás de favor. Kang para pra pensar, aponta o dedo pro chão e abre um portal dimensional, o famoso espaço pessoal dele. De dentro sai o Cassim, o Goblin imortal. E olha, o bicho é estiloso demais pra ser um monstro de rank baixo. O diferencial dele é que dentro daquele subespaço, ele não pode morrer. E ainda por cima, é o administrador da dimensão do Kang. Cassim chama Kang de rei, mas nosso chefe não liga muito pra títulos. Prefere manter tudo na simplicidade. O Goblin pergunta o que ele tá procurando, pronto pra listar o estoque de pedras mágicas que eles têm lá dentro. Segundo Cassim, o número de pedras comuns é praticamente infinito. Mas quando o assunto são as mais top de todas, eles têm 5 dessas e 120 das de rank alto. Kang, sem fazer cerimônia, joga a pedra de nível 4 pra ele guardar junto com o resto. Cassim só pega na moral e não questiona nada. Quando a conversa tava quase encerrando, Kang lembra de uma coisa. Enquanto isso, o dragão ruivo do lado de fora tá boquiaberto, sem acreditar que até as pedras mais poderosas são nada demais pro Kang. Cassim se despede respeitosamente, chamando ele de rei mais uma vez, mas também lembrando que, nesse mundo dos humanos, ele é só o Kang Cheolho. Com isso resolvido, Kang se levanta e já começa a passar uma lista de tarefas pro ruivo cumprir. Corta pra cena do dia seguinte. A bebê dragão tá dormindo toda enroladinha, tranquila, mesmo com destruição rolando lá fora. A bichinha tá em coma de tão tranquila. Já Kang tá pistola com o irmão dela, que parece achar que a solução pra qualquer problema é jogar uma bola de fogo. O objetivo dele agora é ajudar o dragãozinho a focar o sopro de fogo em um alvo específico sem torrar tudo ao redor. Para treinar, Kang pega um espeto com um pedaço de carne. O ruivo manda o fogo direto e acerta o ponto perfeito, deixando a carne com uma cor linda, exatamente do jeito que o chefe queria. Aí o dragão repara na arma que Kang usou como espeto, uma rapieira extraída do subespaço. Mesmo depois de ser exposta ao sopro de fogo de um dragão, a lâmina não sofreu nenhum dano. O nome dela é Rekafel Shaft, feita por um anão mestre chamado Rekafel, que dedicou a vida toda forjando essa arma divina. É uma das armas mais poderosas do mundo. Mas o engraçado, Kang tá usando ela como se fosse utensílio de cozinha, tipo arma lendária servindo pra grelhar carne. O dragão fica bolado com isso, claro. Reclama que ele tá usando as armas tudo do jeito errado, mas Kang dá uma zoada, dizendo que pelo menos ele usa as coisas, diferente dos dragões que só acumulam tesouros e nunca fazem nada com eles. Só pelo jeito de agir, o dragãozinho ruivo já percebe que a personalidade do Kang é o total oposto da de um dragão. Tipo, é noite e dia. E lembram do agente público que apareceu lá no começo da história? O Choi tá de volta, feliz da vida por estar de novo no restaurante, se deliciando com a combinação perfeita de sabores preparada pelo melhor chefe que ele conhece. Literalmente. Mas o que realmente chama a atenção é que Kang já tá com um novo funcionário. Quando Choi comenta isso, o dragãozinho dá até um pulo de susto. Mudando de assunto, Choi conta que apareceu uma masmorra nova, completamente desconhecida, num túnel subterrâneo. Por causa disso, seu Damun tá recrutando despertos pra cuidar da ameaça. Aí bora entender como funcionam essas masmorras nesse mundo. Basicamente, elas são tipo depósitos de monstros, atuando como portais entre dimensões diferentes. Tudo por causa dessas fendas dimensionais. Inclusive, foi esse mesmo tipo de rachadura que trouxe Kang e o dragãozinho filho de Ekman Rex pra esse mundo. Kang pergunta qual é o nível de dificuldade da masmorra, e descobre que é, no mínimo, de nível 5. Isso significa que o Kim Sang-Hoo e a equipe Zenkaku vão entrar em ação pelo lado de seu Damon. Sim, o mesmo cara do comecinho da história. Já do lado de Sinchon, quem vai atuar é a Chaeyoung, com a própria equipe dela. É um nome que nem o Kang tinha ouvido antes, mas pelo que falam, seu Damun tá sob a proteção do Mago da Lança, enquanto a região de Sinchon é defendida pela Bruxa do Gelo. Choi ainda comenta que uma equipe de apoio também tá sendo preparada, só por segurança. Por isso estão abrindo vagas e aceitando inscrições. Mas o cara desabafa que fica triste toda vez que vê um anúncio desses. Dói ver quantas pessoas ficam de fora por não terem despertado. Tem muita gente com família pra sustentar, mas como não passaram pelo despertar ou não são fortes o bastante, não podem participar. Em certos momentos, ele até acha que os não despertos estão em melhor situação. Pelo menos têm um emprego fixo e seguro, sem risco de morrer a qualquer momento. Percebendo que tá atrasado,
Choi se despede agradecendo mais uma vez pela comida sensacional do Kang. E o Khan, ali do lado, fica todo empolgado por ter recebido o elogio pela contribuição dele também. Kang começa a pensar se não seria uma boa ideia sair e comprar mais carne de Idaho para reforçar os estoques do restaurante. E é isso que ele faz. Vai direto pro mercado pegar os ingredientes. Enquanto tá trocando ideia com o açougueiro, escuta de fundo um anúncio chamando gente pro grupo de ataque da masmorra. Olhando mais de perto, ele reconhece alguém da época antiga. É o próprio Mago da Lança, Sang-Hoo, conhecido como um desperto de nível 2. Ou seja, Choi tava certo mesmo. Estão montando times de verdade. E já que o assunto é grupo, vale lembrar como funciona essa parada dos times de ataque, também chamados de Raid Parties. É tipo o sistema de RPG padrão, que o Kang já curtia nos velhos tempos. O mundo hoje virou praticamente um jogo de fantasia. Então as regras são fáceis de entender. Como em qualquer game atual, tipo Marvel Rivals, tem um monte de DPS e quase nenhum tanque ou healer decente. Tá lotado de gente que quer dar dano, mas os papéis de suporte tão escassos. Por isso, nem todo mundo consegue entrar num grupo. Esse cenário faz o Kang lembrar das palavras do agente público, sobre como é cruel pra quem não tem talento e não consegue trabalho. Mas aí ele pensa que o cara devia mesmo era se preocupar mais consigo do que com os outros. E logo aparece um exemplo disso. Um homem aleatório verifica a carteira e vê que tá vazia. Fica ali, derrotado, sem ter pra onde correr. Voltando pra casa, Kang procura o dragão ruivo e não encontra. Pelo menos a cozinha tá limpinha, o que já é um alívio. Do nada, aquele mesmo homem de antes entra no restaurante, com uma cara de quem tá passando por maus bocados. Até fica envergonhado de pedir um ramen. Mas Kang, como sempre, é gente boa, e diz que não tem problema nenhum. Por dentro, ele pensa que o ramen ainda continua sendo a comida mais acessível de todas, mesmo depois de 30 anos, e mesmo com a inflação ferrando até os pratos simples. Antes de começar a preparar, o cara pergunta o preço do ramen. Essa revelação muda completamente o humor do homem, que já manda pedir 5 tigelas de uma vez. Kang fica até impressionado com o apetite do sujeito, para devorar tudo isso de uma vez só. Sentindo que tinha algo estranho no ar, Kang ativa sua habilidade dos olhos detetores e dá uma olhada nas intenções do cara. E aí vem a surpresa. A classe dele se chama literalmente Deus da Comida. Parece esquisito à primeira vista, mas Kang não é estranho a esse tipo de coisa. Ele já teve um parceiro de equipe com essa mesma habilidade. A ideia é que quanto mais o usuário come, mais forte ele fica. A qualidade dos ingredientes também influencia. Claro, mas se o cara manda ver em monstros de alto nível, dá pra virar um fisiculturista estilo Mr. Olympia rapidinho. Por outro lado, o começo da evolução dessa habilidade é bem lento. Só começa a brilhar de verdade quando o usuário começa a comer ingredientes top de linha. O ruim é que o cara vive com fome o tempo todo. Isso só melhora depois que a habilidade começa a subir de nível. Só que, pelo visto, esse carinha tá longe disso. Tá fraquíssimo pra classe que tem. Kang decide dar uma moral e manda ver. Prepara um pratão gigante de ramen com carne grelhada de Idaho por cima. É tipo aquele ramen dos sonhos que qualquer universitário venderia a alma pra comer. E o mais insano é que Kang ainda coloca a carne como brinde. De graça, por pura bondade. Ele sabe como tem gente que tá passando por situações difíceis na vida. E por isso mesmo costumam ser os primeiros a morrer quando o bicho pega. Se o cara tivesse uma personalidade escrota, Kang ia ignorar total. Mas vendo a situação, ele acha que a carne de Idaho vai dar um boost decente no poder do sujeito. E ele ainda lembra que a primeira refeição do dia é por conta da casa. Mas só se for carne de Idaho. O homem dá uma mordida no pedaço de carne e fica chocado com o sabor. Não imaginava que dava pra deixar a carne tão macia assim. Em seguida, manda ver num montão de ramen e limpa o prato em tempo recorde. Animado e agradecido, ele tenta pegar o dinheiro na carteira, mas acaba derrubando tudo no chão. Kang nota uma caixa de gravata entre as coisas e recolhe o dinheiro na boa. O homem sai meio apressado, mas promete que vai voltar. O Kang, olhando o jeitão do cara e aquela gravata, começa a se perguntar se ele não estava tentando impressionar alguém. E isso só reforça a visão dele de como a vida anda difícil para muita gente nesse mundo. Depois de um tempo, o mesmo cara acaba esbarrando com um portão dimensional. Começa a evacuação da galera, e barreiras são montadas por todo lado. O homem tenta se voluntariar para entrar na luta como um desperto, mas quando perguntam o rank dele, ele gagueja tentando explicar sua habilidade baseada em comida. Infelizmente, o pessoal responde que não podem aceitar qualquer desperto mediano para enfrentar uma masmorra desse nível. Até os melhores voltaram com ferimentos, então não dá para colocar qualquer um na linha de frente. Pedem para ele evacuar para uma área segura.
Mas é aí que ele vê uma das curandeiras no meio da confusão. É a própria filha dele. Ele corre até ela, bravo, perguntando o que ela tá fazendo num lugar tão perigoso. Mi-jin responde que não conseguiu ficar de braços cruzados com tanta gente ferida. E a escola dela mobilizou alguns alunos para ajudar. Ela também fica surpresa de ver o pai ali do nada. Ela deixa claro que não precisa da ajuda dele, e até explode com o próprio pai, dizendo que ele só serve para comer e trabalhar. Reclama que ele nunca aparece em casa, e agora vem do nada se preocupar. No fundo, ela carrega um ressentimento. Além de ter que trabalhar para ganhar pontos de bolsa, ainda tem que lidar com a presença do pai, fazendo ela parecer fraca na frente dos outros. A discussão esquenta e ela empurra ele, fazendo a caixinha da gravata cair. Fria, Mi-jin diz que ele nem tem uma arma para proteger a si mesmo. Nesse momento, o mago da lança, Sang-Hoo, aparece e declara que o ataque à masmorra foi concluído. No meio da confusão que ficou depois, os curandeiros são chamados para atender os feridos, e Mi-jin sai correndo para ajudar, deixando o pai ali parado, se sentindo completamente inútil. A cena corta de volta pro Kang, que tá limpando a lâmina enquanto pensa sobre as classes. Uma classe define o tipo de habilidade que alguém tem. Existem 5 níveis ou estágios de domínio para alcançar o topo. Nesse país e nesse mundo, os despertos são treinados num sistema parecido com o de escolas normais, só que focado nas habilidades deles. É o sistema de escolas código. Depois que o desperto domina o primeiro estágio da própria classe, ele ganha o direito de escolher uma segunda classe, baseada nas escolhas e ambiente em que vive. Pessoas podem dominar 2 classes também, mas nesses casos, a associação já trata o sujeito como alguém de rank mais alto. Só que esse caminho exige esforço pesado, e então tá longe do alcance da maioria. Kang comenta que se alguém acabar com uma habilidade ruim, a dura realidade é que vai ter que se virar e achar alguma coisa que se encaixe com ela. Nem sempre dá pra escolher o que se quer, mas tem ainda uma 6ª classe, uma que só nosso Kang conseguiu dominar. E isso lá na batalha final dele. Desde então, ele não conseguiu mais subir. Chegou no limite. Nesse momento, o dragãozinho ruivo chega correndo, todo agitado, dizendo que aconteceu uma coisa séria. A irmãzinha dele, aquela bolinha fofa, falou as primeiras palavras. E pra surpresa do Kang, agora ela tem nome, Kyo. Aparentemente, o Khan acabou dando um nome pra irmã, e ele conta o que ela falou. A criaturinha toda fofa, parecendo um marshmallow com asas, chamou o Kang de papai. Derreteu o coração do nosso chefe na hora. E o mais louco, a própria bebê dragão escolheu o nome Kyo como uma forma de dizer que agora ela é habitante desse mundo. E lá tá ela, repetindo papai com aquela vozinha, e o Kang acariciando a cabeça dela com um sorriso. Ele comenta que os dragões são especiais, já que nascem com uma classe definida desde o começo. Eles dois ficam curiosos para saber qual classe a Kyo carrega, mas isso é coisa pro futuro. De repente, chega um visitante inesperado, o mesmo homem de antes, e adivinha? Ele pede exatamente a mesma coisa de novo. Kang senta do outro lado da mesa. Enquanto Khan vai pra cozinha preparar o pedido, o homem começa a desabafar, contando do encontro difícil com a filha, durante a tentativa de entrar num time de raid. Ele explica que a filha tá lutando para conseguir uma bolsa, usando seu poder de cura para ajudar os feridos. E isso partiu o coração dele, ver ela dando o sangue enquanto ele, sem poder nenhum útil, era mandado embora para evacuar. Mi-jin, a filha, tem um dom de cura incrível para a idade dela, sendo reconhecida como uma desperta de 3ª classe. As notas dela são altíssimas, e é só questão de tempo até a associação reconhecer o talento dela por completo. Na verdade, quando o cara foi no restaurante pela primeira vez, ele queria participar do dia de observação na escola da filha, mas não tinha grana para comprar uma roupa decente. Tudo o que conseguiu foi uma gravata, se sentindo um lixo, mas fazendo o possível. Agora, ele acha melhor esquecer disso. Afinal, como ele mesmo diz, é só um pai que não conseguiu nem sustentar a própria filha. Ele desaba por completo, dizendo que mesmo com tudo isso, ainda tá morrendo de fome. Kang escuta tudo com calma, sem julgamento. O cara explica que é só um desperto com uma habilidade de comida, que precisa comer muito pra, um dia, talvez, se tornar útil. Do nada, Kang se levanta e pergunta pro Khan, com aquele tom meio bizarro, se pode engordar o cara. Na hora, o sujeito entra em choque achando que vai virar churrasco, mas Kang só ri e diz que era zoeira. Aí ele vê que a Kyo tinha trocado de pele, e já pensa em usar isso de algum jeito. Khan reclama dizendo que queria guardar como lembrança, mas Kang já tá com outra ideia na cabeça. A refeição fica pronta, um ramen gigantesco com carne de Itaho, e discretamente, um pedacinho da pele de dragão como ingrediente secreto. O homem repara que é parecido com o que comeu antes, e Kang libera pra ele comer à vontade. Ele observa o cara até ele terminar tudinho. No fim, o homem paga e agradece ao Kang por ter sido uma pessoa que escutou ele num momento difícil.
Quando tá saindo, Kang manda um conselho que devia virar regra de vida pra todo mundo. Ele diz que a vida é difícil pra geral, mas às vezes, se certas coisas fossem mais simples, viver seria bem mais suportável. Segundo ele, quem rala todo dia sempre acaba cruzando com a sorte em algum momento. Então manda o cara tentar de novo amanhã, e que ele sempre vai estar ali, como um ombro firme e confiável. E sem que o homem saiba, Kang colocou mesmo a pele da dragãozinha na comida. Isso com certeza vai ajudar o cara a crescer em algum ponto. Kang se pergunta por que ele tá se dando tanto trabalho pra ajudar um desconhecido. Acariciando o rostinho da pequena Kill, ele admite que talvez seja porque o próprio pai dele também teve uma vida cheia de dificuldades. Talvez seja por isso. Na cena seguinte, o mesmo homem chega em casa e vê a filha dormindo. Ele nota que a Mi-jin levou a gravata com ela pra casa. Ela se vira e, com lágrimas nos olhos, pede desculpas ao pai pelas coisas que disse. Ele cuida da filha com carinho, pede desculpas também e se culpa por tudo o que fez. Por ter dado uma vida tão difícil pra ela. Por não ter sido o pai que devia. Mas mesmo com tudo isso, mesmo com toda a dureza da vida, ela ainda é a pessoa que ele mais ama nesse mundo. Na manhã seguinte, ele já tá correndo pro local de trabalho. Chega esbaforido enquanto o recrutador pede o cartão de registro. E, adivinha só, é o mesmo Kim Man-ho da última vez. Aquele cara que se ferrou feio durante a treta na masmorra de Yongdongpo, na área dormente. Todo mundo lembra que foi ele quem vacilou. Mas, por sorte, a equipe Zenkaku salvou geral naquele dia. Então ninguém morreu. Dessa vez, o recrutador só pede pra ele dar o melhor de si. O portão dimensional tá lá em cima, soltando energia escura pesada. E o recrutador anuncia o fim das inscrições. O time tá pronto pra partir. Enquanto isso, o dia tá começando. E Kang tá só de boa na caminhada, quando se depara com um caos absurdo acontecendo na frente dele. Até o próprio Sang-ho tá em choque com o que tá rolando. Segundo as informações, era pra ser uma dungeon de nível 5 a 7, com equipe preparada. Só que ninguém esperava por isso. Um chefe oculto apareceu. E o pior, justo na dungeon onde o pai da Mi-jin entrou. Dentro da masmorra, o cenário é tipo uma floresta sinistra, onde Man-ho já chega levando um susto ao ser atacado por um dinossauro estilo Jurassic Park. No reflexo, ele mete um uppercut na criatura e mata o raptor com um só golpe. Ele até comenta que tá se sentindo estranhamente motivado, cheio de energia. Era pra ele tá com fome, mas até agora nada. Um dos membros do time aponta uma fenda esquisita na dungeon. E então o chão começa a tremer forte. E o rugido ensurdecedor de um tiranossauro explode. O bicho é o chefe oculto. Esses monstros aparecem do nada, só quando uma fenda dimensional se abre dentro da própria dungeon. O resultado disso é quase sempre um massacre. E é isso que tá prestes a acontecer quando o monstro Tigrex libera sua fúria. A equipe entra em pânico, tentando fugir, enquanto Man-ho nota uns cristais de mana no corpo do raptor que ele derrotou. O cristal até que é de boa qualidade, e pode render uma grana se ele vender. Desesperado, ele corre até os cristais, o que é uma burrice, já que o tiranossauro tá de olho nele. O mais engraçado, em vez de comer ele direto, o monstro dá uma cabeçada tão forte que o cara sai voando. E com um único golpe, Man-ho percebe o quão fraco ainda é. Ele se jogou naquela dungeon por causa da felicidade da filha. Nesse momento, lembranças doces da Mi-jin passam pela cabeça dele, desde quando ele segurou ela pela primeira vez. As palavras da filha viram combustível. Se ele morrer aqui, ela vai ficar sozinha, indefesa. Juntando força e coragem, ele se levanta e encara o monstro de frente. Mesmo diante daquele bicho colossal, ele não recua. A determinação humana dele fala mais alto. Ele foca toda a energia num soco direto na boca da criatura. E isso ativa um efeito de evolução surpresa. Finalmente, ele evolui. E de quebra, consegue interromper o ataque do Tigrex. A fome sumiu, a dor também. Até o monstro fica confuso. E quando tenta devorar Man-ho de novo, correndo com tudo, o cara segura o dinossauro com as duas mãos. Mesmo sendo empurrado, ele não cede. Man-ho decide manter essa posição o máximo que puder. A boa notícia é que o Mago da Lança e sua equipe aparecem após o alerta do chefe oculto, e ficam chocados ao ver um cara comum segurando um Tigrex de rank 2 sozinho. Isso sim é determinação. É legal ver como essa história também dá espaço para desenvolver os personagens secundários. Sang-ho elogia o feito absurdo de Man-ho, dizendo que vai até pegar o cartão de visita dele depois da batalha. Analisando as habilidades, descobrimos que Man-ho evoluiu para a classe Shikshin, uma espécie de híbrido entre tanque e DPS, um tipo de classe única, meio que um mix de Senhor Fantástico com Wolverine, se quiser comparar com Marvel Rivals. Kang, observando tudo de longe, fica feliz de ver que Man-ho conseguiu alcançar a evolução de rank 3, ainda mais com o Mago da Lança ajudando na evacuação. Mas agora, chega de pancadaria, bora voltar pro restaurante.
Nossa querida Marshmallow tá ali, toda fofa, bocejando de tanto sono, bem na hora em que as notícias sobre a derrota do chefe oculto tão bombando por aí. King Man-Ho virou o herói do dia, o cara que salvou o time inteiro. Ele resistiu à habilidade especial do chefe, e havia no meio da treta, acabou evoluindo pro Rank 3, ganhando o título de MVP da raid. Saiu até no jornal. A filha dele tá com um orgulho estampado no rosto que não cabe no peito. A Associação dos Despertos finalmente deu a ele uma classificação justa e ainda compensou com uma bela bolada de grana. Enquanto segura a bebê dragão com carinho, Kang fica pensando se ela tava mesmo lendo o jornal. Ela tá mais pesadinha agora, mas continua na mesma vibe, chamando ele de papai, com aquele jeitinho doce. Ele tenta negar, mas com aquele olhar meigo dela. Não tem como resistir, já perdeu. A transmissão muda de assunto e mostra uma nova notícia sobre um ladrão que tá dando dor de cabeça pra geral na região de Saltamun. O desgraçado adora tudo que brilha e tá roubando cristais de mana de baixo nível num ritmo absurdo. A situação ficou tão séria que a associação resolveu intervir. Fica o aviso pra todo mundo ficar esperto até pegarem o safado. Kang dá risada da notícia, achando tudo muito louco. E aí vem o susto. A pequena Kyo aparece e entrega um copo d'água pra ele com a maior inocência do mundo. Mano, é impossível não se derreter com essa criaturinha. Só que Kang mete o louco e grita pra ele não beber. E do nada, tá envolto numa aura violenta, como se tivesse prestes a cometer um crime. Mas não é por mal, é que aquela água ali tá cheia de bactéria. Acontece que a Kyo aprendeu sobre poços num livro ilustrado, só que tem um detalhe. Essa burrinha confundiu o vaso sanitário com um poço. E temos a terceira visita do Choi ao restaurante. Dessa vez ele tá maravilhado com o kakdug que o Kang preparou. Só que quem entra logo depois deixa tudo mais animado. Man-Ho chega com uma aparência completamente diferente daquela de semanas atrás. Tá outro homem. E mais, ele trouxe um convidado. Ninguém menos que o próprio Capitão Mago da Lança. O cara que já tinha ouvido várias histórias sobre o restaurante e o seu dono. Choi fica de pé na hora, todo respeitoso, em choque por ver o capitão ali. Já o Mago da Lança tá meio sem saber o que pensar de ver um agente da associação nesse canto aleatório. Mas ele se surpreende ao descobrir que Man-Ho tem ligação com o capitão. Além disso, o Man-Ho agora atende por um novo nome, o guerreiro Shikshin. Depois do que ele fez naquela raid, ganhou reconhecimento oficial. E aí o Kang aprende algo novo. Quando alguém faz algo grande nesse mundo, ganha um novo nome colado ao antigo. Man-Ho é puro agradecimento ao dono do restaurante, lembrando da ajuda que recebeu quando estava sem nada. Kang, por outro lado, diz que já estava esperando pela visita dele. E como sempre, o pedido dele é o clássico, ramen. O Mago da Lança decide experimentar o mesmo. A comida chega, e como de costume, Man-Ho destrói tudo num só ataque. O capitão fica impressionado com o apetite do cara. Aproveitando que tá ali, o capitão recomenda que o Man-Ho vá visitar a escola da filha. Ele mesmo vai demorar para terminar a refeição, então não quer que o outro fique enrolando à toa. Libera um dia de descanso para ele e tudo. Man-Ho então se despede e vai embora. Kang observa tudo e fica impressionado com o tipo de relação saudável que os dois construíram. Mas depois disso, o restaurante fica quieto. Quieto até demais. Aí ele olha e vê o capitão tirando um cochilo na cadeira. Cena seguinte, temos uma interação mais intensa. O Mago da Lança tá tretando com Kang. Tá bravo porque o nosso chefe ousou tocar numa criatura divina e deixou ela furiosa. E a tal criatura? Ela dá um sorriso maligno. E logo depois solta uma labareda feroz de fogo.